e Gálatas 2:20. Já vão abrindo aí até ficar preparado. É uma benção, né, a gente ter esse privilégio de... Talvez tudo que a gente vai falar são versículos que a gente já conhece, são coisas que a gente já sabe, mas talvez nós precisamos relembrar, precisamos praticar, né? Às vezes a gente está esquecendo de praticar alguma coisa, porque a palavra de Deus, ela se renova, ela é antiguíssima, não é? Ela é muito antiga, mas ela é novíssima. Então, por isso que a gente tem que sempre falar as mesmas coisas, estudar as mesmas coisas, porque nós temos muita dificuldade da prática, irmãos, infelizmente, né? Com nossos filhos, quando são pequenos, a gente tem que falar 1000 vezes a mesma coisa, ensinar 1000 vezes a mesma coisa. Deus é a mesma coisa conosco, né? Ele fala, e tem que repetir, porque a gente precisa aprender. Então, não tem novidade, né? Se você acha que você ouviu uma novidade, não é. Porém, nossa oração tem sido para que o Senhor desperte o nosso coração, para que o Senhor nos dê a alegria de praticar a palavra dele e que nós possamos experimentar da alegria, das bênçãos de praticar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus dá certo, irmãos. Nós somos felizes em alguma coisa, não é por nós, é pela prática da palavra. Se nós somos frustradas em alguma coisa, é porque nós não praticamos aquilo que nós temos sido ensinados. Então, que Deus hoje desperte a nossa vida, né, para realmente fazer o que Deus quer que façamos como mulher. Então, já foi falado, graças a Deus, já foi falado sobre o feminismo, então não vou gastar tempo nisso. Né? Hoje o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher, mas é mais voltado para o feminismo mesmo. Se você estudar como começou, você vai ver que era uma feminista que fez, que lutou por esse dia, mas uma guerra realmente, para se colocar num lugar que não lhe é devido e nem que lhe cabe, fica muito pesado depois. Toda mulher que quer ser muito independente, que quer, né, fazer a vontade de si própria, vai chegar a uma certa idade, ela vai ser uma pessoa totalmente frustrada. Totalmente frustrada. Então nós precisamos estar no lugar onde Deus quer e que nós já ouvimos agora, né? Mas então, eu pedi para as irmãs ler, a Adriana viu, não é? Mas então nós vamos ler Provérbios 31, versículo 30. Nós vamos ler só o final dele, tá? Que nós tenhamos a lembrancinha de hoje, né? Muito obrigada. Alguma irmã não ganhou a lembrancinha? Tá aqui? Todas ganharam? Então a gente agradece a Esther, a Ellen, o Dano Carlos preparou, não sei se a Lorene, que ajudou também. Muito obrigada, né? Gente, a obra de Deus é assim, né? Cada um faz uma parte e ela fica completa, é tão preciosa, né? Depois vocês tiram foto, elas fizeram aquele painel, ficou tão delicado, tão bonito. Vai lá, tira foto, guarda de lembrança desse dia. Né? Tudo é feito com muito carinho, não é? Não é frescura, gente, é coisa de mulher. Não é frescura, é coisa de mulher. Então vamos aproveitar tudo que tem sido preparado, né, aqui na igreja e vamos aproveitar de todas as coisas. Então nós já agradecemos muito a vocês, né, por essas... Eu não tenho preocupação com isso, gente, graças a Deus, né? Nessa parte aqui tranquila, que a gente tem uma boa equipe que ajuda muito a gente, isso é uma bênção realmente, né? Então vamos ler só o final do versículo 30, depois da vírgula e da formosura. Acabou a formosura, a gente vai ler essa parte aí, tá bom? Todas acharam já? Vamos ler juntas? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Agora nós vamos ler Gálatas 2, o versículo 20, e vamos ler todas juntas. Esse inteiro. Gálatas 2, 20. Todas acharam? Podemos começar? Não, né? Não tem isso. Gálatas 2, 20. Vamos lá? Acho que ainda tem gente procurando. Gálatas 2, 20. Vamos lá. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas
fazer crucificada, tá bom? Vamos ler de novo. Já estou crucificada com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que assim seja uma verdade na minha vida e na sua, né? Então a Bíblia, ela vai falar de muitas mulheres. Eu dei uma pesquisada, tem mais ou menos 800 mulheres em conjunto, mas com nome, né, cerca de 170 mulheres, que a Bíblia fala da sua história, conta, né, alguma coisa sobre ela. Mas a verdade é que todas as mulheres, né, todas elas vão ter uma marca na vida dela. Então hoje eu quero falar, mulher, qual a sua identidade, ou qual a sua marca, né, como você é reconhecida. E na Bíblia, várias mulheres são reconhecidas. Então, nós vamos fazer um joguinho aqui. Eu vou falar uma mulher e vocês falam rapidinho o que ela imediatamente lembra na sua cabeça, tá bom? Sara. Submissão. Obediência. Fé. Não é? A gente já lembra dessas coisas. Então, lembra, irmãs, que já foi falado, nós não estamos falando de perfeição, tá? Nós não vamos pegar na vida das infelizmente, quando a gente vai falar de alguém, a gente às vezes pega no defeitinho dela, esquece todas as bênçãos que ela tem. Então, ninguém vai ser perfeito nesse mundo. Então, nós vamos falar que lembra realmente aquela marca mais determinante da pessoa, tá? A mulher Cirofinícia. Ela persistente na oração, com certeza. Mas não lembra? Humildade. Que humildade, foi chamada de cachorrinha. E ela, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Daquela filha também, né? Hã? Aquele amor profundo, porque ela queria ver a misericórdia de Uma Deus. busca, né, a Deus pelos seus filhos. Essa mulher extraordinária. Mas também o próprio Jesus falou: grande é a tua fé. Não é isso que a gente lembra dessa mulher? Ela é extraordinária, né? Abigail. Sabedoria. Tem jeito. É sábio, mulher sábia. Abigail, né? Está marcado nela isso, né? A Maria, irmã de Marta. Escolheu a prioridade. Adoração. Adoração. Toda vez ela está adorando a Deus, né? Sempre que está falando, é uma vida de adoração a Deus. Serviço? Excelente. Gente, quem aqui gastaria, né, um perfume de muitos R$1.000, né? Um pouquinho mil, não. É como se fosse 1.600 por mês durante um ano inteiro. Salário de um ano inteiro. Se alguém ganhasse um salário mínimo, quem entregaria isso ao Senhor? Então ela servia a Deus. Ela servia, mas com adoração, né? Ana, mãe de Samuel. Mulher de oração, né? Não tem jeito, ela ficou marcada por ser uma mulher que orou a Deus. E essa daqui é extraordinária, gente. Esses dias foi dia de eu ler sobre a vida dela de novo, né? Eu falo, Deus é tão maravilhoso, aquele texto é tão rico, que Deus me mostrou tantas coisas novas. Olha, a Bíblia, ela se renova, né? E que coisa extraordinária. Se a gente tiver tempo, eu ia falar sobre ela de novo, de tanto que eu gosto, né, desse texto. E eu acho que ela pega todas as fases da vida. Desde a Marcela, que é a mais novinha, e qual que é a irmã mais velha aqui? Tchadalva? Quantos anos, Tchadalva? Agora em julho, dia 3, eu vou fazer 86. Ninguém tem mais de 86, não, né? Então, 13 a 80, todas nós nos cabemos em Ana. Todas nós, porque Ana, ela fala assim: eu estou aqui para mostrar as angústias da minha alma, os meus cuidados do dia a dia, as minhas ansiedades, os meus temores, os meus desejos. Eu estou aqui falando para Deus. E quem de nós precisa ter esse tempo diante de Deus? Então ela é uma pessoa que abrange todas as idades. É uma mulher extraordinária também, né? E que conseguiu ir lá aos pés de Deus, colocar toda a sua alma ali e sair dali renovada, sem preocupação. Ela não estava grávida ainda, gente. Ela tinha um pedido específico. Ela tinha um pedido. Mas ela saiu dali já alegre, sem saber o que Deus ia fazer. Ela não tinha. Deus não falou assim: vai. O servo de Deus falou, né? Vai que Deus cumpra a tua petição. Mas ela tinha recebido? Então, Ana nos mostra
podemos sair da presença de Deus em paz. Deus sabe o que é o melhor e vai fazer o melhor na nossa vida. Então, todas essas mulheres, elas deixaram uma marca. Agora eu vou falar rapidinho também e vocês vão falando. Jezabel, fala uma característica dela. Diabólica, né? Tá, Dalila. Traída. Enganadora. Rainha Thalia. A rainha Thalia é aquela que escondeu Joás. Lembra que nome que a gente podia dar para ela? Usurpadora. Matou todos da linhagem do rei para pegar o lugar deles, né? Matou todo mundo. Assassina, né? Que mulher terrível. E Safira? Gente, esse me deu um branco. Eu li alguma coisa de Safira. Falei, Jesus está chamado Safira na Bíblia? Não, não. Depois, aí é porque a gente fala Ananias e Safira. Aí o Ananias saiu, a Safira ficou do lado, né? E na hora ali quem era, né? O que a gente fez ali? Essa palavra da Bíblia eu senti também, né? Mas na hora que eu li alguma coisa sobre ela, só que foi só Safira. Jesus, tem Safira na Bíblia? Tem, né? O que a gente lembra dela? Mentirosa, exatamente, né? Cada uma deixou a sua marca na história. Ou boa, ou ruim. Agora eu quero perguntar para as irmãs, será que você lembra de alguma mulher da história, 1900, 1800, que deixou uma marca que é preciosa para você? Bem rápido, acho que eu não vou conseguir dar salva. É pequena, mas é grande. Ó, vou falar rapidinho. Né? Então, Susana Wesley é uma mulher que impacta a nossa vida. Se você for ver a história dela, a biografia, maravilhosa. 19 filhos, dos 19, 10 sobreviveram. Desses 10, 2 se destacam, John Wesley e Carlos Wesley, né? Foram os pais do metodismo. Carlos Wesley, nós temos hinos dele no cantor cristão, que a gente canta até hoje, né? Uma mulher muito especial, o marido dela era pastor, só que porém muito ausente, né? Porque fazia conferências fora, e ela criou ali com muito esmero, ela pregava a palavra de Deus, ela não era pastora, ela não subia em culto, nada disso, ela fazia cultos em sua casa, ela orava por seus filhos 1 hora por dia. Por cada filho, cada dia da semana ela separava um filho, pegava o filho, colocava debaixo do seu avental, orava por eles. É uma mulher extraordinária, né? Fanny Crosby, alguém já ouviu sobre ela? Eu já vi a história dela. Lindo, né? Você que gosta de música, com certeza, então você sabe disso, né? Então, ela foi uma menina, gente. Se vocês procuram a biografia dela, ela nasceu e ela teve que fazer um tratamento, e bebezinha, um médico erro médico, ela ficou cega, porque passou, acho que uma pomada tipo abaixo de mostarda, alguma coisa, e queimou os óculos dela, e ela ficou cega. Mas ela não viu a sua enfermidade como algo para não servir ao Senhor, pelo contrário, né? Ela foi uma bênção, uma mulher extraordinária. Ela escreveu mais de 8.000 hinos. E nós temos vários no cantor que são todos maravilhosos. Vamos passar para os dirigentes músicos para a gente cantar, né? Que segurança, sou de Jesus. Ela que escreveu, né? A Deus demos glória. Ela que escreveu também. Junto a ti, amo esse hino, junto a ti. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. É uma mulher maravilhosa, também era missionária, era evangelista, né? Então, uma mulher fantástica também. Outra, que talvez seja mais conhecida, um pouco mais recente para nós, Corrie de Boom. Conhecemos também a história dela, né? Uma judia, ela escondeu vários judeus na sua casa, ela sobreviveu, né, ali ao campo de concentração, e ela dedicou a sua vida a pregar o amor e o perdão de Deus, ao ponto de que numa dessas vezes que ela foi falar do amor de Deus, o homem que matou a sua irmã estava no culto, o homem que abusou delas no campo de concentração estava no culto. Depois do culto, ela reconheceu ele foi para pedir perdão para ela, e ao estender a mão, ela conta que ela teve que fazer, né, uma escolha de perdoar aquele homem que tinha abusado dela, da sua irmã, e até matado a sua irmã. E em Cristo, ela conseguiu perdoar aquele homem, né? Extraordinária também. E também uma serva de Deus, evangelista e tudo mais, né? Então, agora vamos pensar numa mulher que fez parte de nós aqui, da nossa igreja, que
Alguém tem alguma irmã? Eu tenho uma. Já partiu, não está mais conosco. Já partiu. Eu tenho a irmã Conceição. Você é Dona Nancy. Dona Nancy, extraordinária. Dona Conceição, para mim, eu sempre associava o nome dela com oração. Sempre associava Dona Conceição, oração. Então, talvez você pode pensar em alguma mulher que viveu conosco, né? A Dona Joana pelo amém, não é? A irmã do amém, né? Ela estava sempre prestando o amém dela, né? De vez em quando, um pouquinho fora, mas era o amém dela. Ela estava firme ali, né? Ela animava os pastores com certeza. Não, obrigada. Enfim, agora eu quero que vocês pensem em alguém, né? Que hoje está servindo a Deus. Não precisa falar, só pensa. Essa mulher serve a Deus. Só pensa, tá? E na verdade, todas nós, independente do tempo, vamos deixar uma marca. Vamos deixar. Ninguém fica para a eternidade, gente, ó. As pessoas, né, a não ser essas que têm a biografia dela escrita, né, a gente pode... Mas a gente passa, não é? Essa vida passa aqui. Aí, se você morrer hoje, daqui a uns anos alguém ainda lembra de você, mas vai vir, né, os filhos dos seus filhos, não vai saber. Quem aqui sabe quem foi sua tataravó? O que ela fez de bom para nós? O que deixou? Infelizmente, nós não temos esse bom costume, né? Os judeus são muito fortes nisso, mas nós não temos. A gente não sabe falar, talvez, nem da nossa bisa. Quem aqui sabe falar da língua da sua bisa? Eu não conhecia, eu já não conhecia nem a avó, mas minha mãe Sempre falou. Eu sei mais das minhas vós. Das minhas vós, lógico que eu sei, que eu vivi comigo com até hoje. Mas as minhas bisavós, tataravó, gente, não sei nem nome, pra falar a verdade, né? Mas, não, a minha bisavó eu conheci, né? Com certeza. Mas, assim, a gente não tem muito essa coisa. Mas o certo é que nós vamos passar. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos deixar uma marca, né? E nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Porque ou de uma forma ruim ou boa, nós vamos influenciar alguém, né? E é certo que nenhuma de nós seremos perfeitas. Nós não estamos falando de perfeição. Mas quando alguém se refere a nós, alguma coisa vai se destacar. E é o que mais nós praticamos, o que é mais evidente em nós, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal e profunda. E isso responde para você mesmo, tá? Se alguém observar a sua vida por uma semana, o que ficaria mais evidente sobre você? Uma semana alguém te observando. Sem você saber, lógico, né? Sem ter uma câmera ali, né? Mas eu estou sendo filmada, né? Não. Sem ninguém saber. Se alguém observar eu, se alguém observar você, o que vai ficar mais evidente? Então, o alvo desse tempo junto é despertar em nós o desejo de sermos lembrados por alguém que ama a Deus. Então, não é perfeição, mas alguém que ama a Deus. E amar a Deus não é dizer, tá? É deixar marcas visíveis. Lembra que João falou? Né? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e verdade. Então isso aqui é muito claro. Gente, se você ama alguma coisa, ou se você ama alguém, você passa tempo com esse alguém, não é? Ou com essa coisa. O que você gasta mais tempo hoje? É com as redes sociais? Então é o que você mais ama. É o seu trabalho? E no trabalho, gente, lembra, lógico, né? Se nós somos CLT, quem é CLT, trabalha no mínimo 8 horas. Nós não estamos discutindo isso, né? Quem é CNPJ, trabalha mais. A gente trabalha mais, né? Eu trabalho mais que 8 horas por dia. Mas, pela graça de Deus, eu tenho tempo de enquanto eu estou trabalhando, eu estou também edificando o mundo espiritual. Através da palavra, através de meninos, através de mensagens, né? Eu estou alimentando a minha alma. Mas, pensa bem, eu estou falando do coração, porque o coração está ali, né? Você está se dedicando, você se dedica mais. E olha, nós devemos dedicar, nós devemos ser as mais excelentes no nosso trabalho. O mundo está em carência disso, né? Toda profissão hoje precisa de pessoas que fazem bem feito. Mas, pensa,
se eu amo a Deus e não tenho tempo para Deus, é uma mentira. Nós só estamos nos enganando, estamos amando só de mim, só falar. Então, a primeira marca que uma mulher que ama a Deus tem é que ela prioriza a presença de Deus. Ela prioriza. Eu ia fazer uma dinâmica aqui com vocês, mas não deu certo porque a chuva molhou todas as areias. Até o da minha mãe achou que tinha um saquinho lá fechado, mas o saquinho molhou também da chuva aí. Não deu trazer, mas eu vou. Imagine, né? Mas nós somos bem criativos, nós podemos imaginar. Imagina um pote aqui e eu tenho areia, umas pedras grandes e umas pedras pequenas. E eu vou colocar nesse pote, faz como que é o nosso dia, né? Esse pote. Eu vou derramar nesse pote, ao mesmo tanto de areia, de pedras e da pedra menor. Mas eu vou derrubar primeiro a areia nesse pote. Né? Depois eu vou colocar as pedras menores. Na hora que eu vou colocar as pedras grandes, vai caber? Ficou faltando. Mas se eu colocar, se eu mudar, se eu transferir para o mesmo recipiente as pedras grandes, depois as menorzinhas, e jogar a areia, vai caber? Vai, porque a areia vai só preencher aquelas coisinhas que ficou à toa ali, né? Não é? Então, isso é para a gente pensar no nosso dia também, que tem que ser assim. Se nós dermos prioridade para as coisas que não edificam a nossa vida, que não muda nada, é gostoso, não estou falando nem que é pecado, gente, eu não estou falando de pecado, tá? Eu estou falando de coisas lícitas, que seriam os embaraços, né? Deixando esses embaraços, né? Empurramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então é deixar os embaraços, deixar aquilo que é inútil, que não vai te fazer uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais... Entendeu? Eu não estou falando nem só de espiritualidade, é tudo, gente. Porque quando a gente prioriza as coisas erradas, a gente não faz o que precisa. A gente fica leiga, fica uma pessoa sem instrução. A gente até dinheiro poderia estar ganhando, não poderia? Mas está desperdiçando com coisa à toa. Não vai ganhar. O lar não vai estar organizado como precisava, porque está gastando tempo com coisa desnecessária. Não é nem pecado, tá? Então vamos falar de internet, vamos falar de série, vamos falar... O que mais, irmãs? Que pode? Descanso, a gente gosta de um descanso, né? Necessário. Só que aí descansa demais da conta e não dá tempo de fazer o que é necessário. Então, tantas coisas a gente às vezes coloca no nosso pote do dia, e aí Deus vai ficando... E a gente fala, eu amo Deus. Eu sei da vida de alguma irmã aqui, né? E ontem eu fiquei até surpresa. Eu sei da vida da minha mãe, sei da rotina dela. E ontem falando com uma irmã, né? Não vou falar o nome dela, senão ela vai ficar envergonhada. Mas fiquei sabendo na hora das 4 às 5 e das 5 às 6, meditação da palavra. Eu falei, meu irmão, um dia eu vou chegar nisso aí. Uau, né? Que essa mulher está priorizando a Deus? Está priorizando a Deus, eu sei que a minha mãe também, eu tenho certeza que é mais ou menos isso aí, a vida da minha mãe também. Eu sei da minha vida. E cada uma sabe da sua vida. Qual o tempo que você tem priorizado a Deus? Nessas marcas, né, de quem prioriza a Deus, então seria uma vida de oração. Gente, eu pedi das irmãs lerem os versículos, mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Então eu vou citar, se alguém estiver anotando, Filipenses 4, 6, 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz que a gente deve orar, né, o tempo todo. Então, Filipenses 4, 6, 1 Tessalonicenses 5, 17. Eu vou só citar, me perdoe, né, eu vim preparado para as irmãs lerem, mas se todo mundo for ler, não vai dar tempo. Amor pela palavra de Deus, acabou de falar, oração e leitura, né? Salmo 119, 97, que diz, como amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Oh, irmãs, que delícia. Você já tirou um dia, talvez você esteja mais tranquila, você não esteja tão sobrecarregada, e se dedicou a meditar na palavra de Deus? Você já fez essa experiência? Se não fez, faça. É maravilhoso. Mesma coisa, o jejum.
né? O jejum, ele não pode ser feito assim, com a intenção de emagrecer, né? Ai, vou falar que estou jejuando, porque aí eu já emagreço, não tá bom. Não, gente, o jejum é para você estar em constante oração. Tudo que você for fazer é estar em oração. E de preferência, se você estiver separada realmente num lugar sozinha para estar orando, amém. Eu sei que o jejum, no caso, tem como você ficar lá, né? Se você for fazer jejum das 8 até as 3 da tarde, sei lá, não tem jeito de você ficar ajoelhada ali, só orando, não tem jeito, né? Mas aquela intenção é especial demais, parece que a gente é fortalecida, a gente não tem nem aquela fome que a gente acha que vai morrer, né? Se fizer isso, né? Mas Deus dá graça, porque a comunhão com Deus, ela ajuda a gente a passar por aquele tempo, e é uma experiência maravilhosa. Eu sei que a gente pratica pouco jejum, muito pouco jejum, mas mostra muita dependência a Deus, e é muito gratificante, e eu deveria ser mais despertada para isso, e eu creio para as irmãs também. Então, outra coisa, no caso de priorizar a presença de Deus, é vida de oração, amor à palavra, decisões guiadas por princípios bíblicos. Toda decisão que a gente vai tomar tem que ser guiada pelo que a Bíblia diz. Porque tem coisa que a gente precisa decidir, a gente fica muito ansiosa. Ai, meu Deus, eu faço ou não faço? Ai, eu não sei o que eu faço. A gente já passou por isso, sabe? Eu já. Eu faço ou não faço? E a gente esquece de fazer uma pergunta bem simples. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Aí às vezes você não consegue lembrar de algum versículo, mas hoje é tão bom que a gente tem lá, né, o Google, e a gente pode perguntar versículo que fala sobre tal coisa. Aí você vai na palavra de Deus. E ela vai ser um guia para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, tem coisas que nós precisamos, nós ficamos tão fatigadas, tão angustiadas, tão sobrecarregadas, tão estressadas, sendo que a palavra de Deus tem a resposta para nós. E dependência de Deus nas dificuldades. Nossa vida não vai ser livre de dificuldades. Nem pensar. Não adianta, porque isso é ilusão. Pelo contrário, aqui, gente, nós estamos numa batalha constante. 24 horas por dia, a nossa vida é uma batalha. Não adianta, por isso que Deus fala para nós, olha, vigiai, orai, estais atento. E não dorme não, acorda, porque é uma batalha. E quando a gente relaxa um pouquinho, o inimigo vem e pega a gente. É impressionante. Então vamos deixar para descansar lá no céu. Aí esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, né? O pastor falou assim que tem gente que acha que o céu é descanso. Mas eu vi. Eu falei assim, não concordo com o senhor, pastor. Nessa parte não, o céu vai ser descanso sim. Porque ainda que a gente não vai ter noite lá, não vai nem dormir nenhum, então vamos aproveitar, vamos dormir um pouquinho aqui, gente. Então, lá nós não vamos ter noite, né? A gente sabe disso. Mas, gente, o céu é descanso. O céu Jesus já é o nosso descanso, né? Quem encontrou Jesus já está no descanso. Mas, ainda que a gente vai trabalhar, talvez no céu, ainda que a gente vai ministrar alguma coisa, a gente ainda que vai estudar alguma coisa que eu acredito que não vai preparar, não vai ser aquela coisinha monótona, chata, tem nada para fazer, e agora? Não, nada disso, gente, né? Claro que nós vamos estar sempre em atividade, mas no descanso, sem dor, sem canseira, né? Sem luta. Claro que o céu é o descanso para nós, com certeza. Mas aqui nós vamos ter muita luta. Mas nas nossas lutas, nós precisamos estar dependendo de Deus. Nosso versículo que decoramos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. E nós vamos passar ou pelo dinheiro, ou pela saúde, ou familiar, ou no trabalho. É uma ou outra coisa, nós estamos sempre na luta. Mas nós estamos dependendo do Senhor. Temos a palavra dele que nos traz conforto, que nos traz esperança, que nos anima, né, que não deixa a gente ficar prostrado, desanimado, e a gente vai com força e vai andando, vai pelejando até o fim. Até o final, até Jesus voltar, ou até que ele nos leve, né? Vamos ficar firmes. A segunda marca dessa mulher que ama a Deus, ela reflete o caráter de Deus. E agora eu vou começar ali, vai terminar ali, mas vocês passam rapidinho, tá? Para ver os refletinhos, dá uma olhadinha nisso, vai passando rapidinho. Vai passando, todas vocês. Tem umas que até mandam cabelo antes de olhar.
Ela reflete o caráter de Cristo. É isso. Nem gosto de olhar. Não é pra se arrumar, é só pra dar uma olhadinha. Só pra assustar. Porque nem sempre. Não, porque tem que você olhar e olhar e você vai Nossa, isso é lindo, né? Não deu só uma olhadinha, tá bom. Aí ele fala assim, sério? Eu falei assim, porque hoje eu tô com autoestima lá em cima. Tá bonitona aí? Tem que ser olhar no espelho, tem que se achar. Estamos bem. É criação de Deus. Então, se Deus fez a gente, tá assim. É. Tá no banheiro? Dos homens? Agora eu vou falar pra vocês, é uma afirmação, não é uma pergunta, tá? Não é uma pergunta, é uma afirmação. O que você vê no espelho precisa refletir Cristo. O que você vê no espelho precisa refletir Cristo. Agora, vamos fazer algumas perguntas. Minhas palavras. Reflete, Jesus. Eu tinha um tanto de versículos sobre isso. A nossa palavra sempre tem que ser sempre boa, agradável, né? Temperada com sal. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branca suscita furor. A palavra, né, afetuosa, amorosa, ela quebra até os ossos, vai até os ossos. Ai, que coisa. Como a palavra de Deus é rica em falar sobre as nossas palavras. Às vezes pode não ser, né, essa palavra dura, muitas vezes que nós mulheres temos, mas não podemos pensar assim numa pessoa que tem uma língua para falar de Deus. Isso está refletido em Jesus. Nós precisamos pensar. E aí, se tiver alguém aqui que falar para mim, olha, eu nunca erro nisso, eu vou te dar os parabéns. Porque nós erramos muito nas nossas palavras. Muito nós erramos. Mas, quem dera, eu e você, sair daqui com esse desejo, Senhor, eu quero que o Senhor seja visto nessas minhas palavras. É melhor ficar quietinha do que abrir minha boca para falar mal de alguém, para danificar a imagem de alguém. Às vezes tem tanta coisa boa, mas a gente fica sabendo de uma coisa ruim. Você viu? Nossa, você está sabendo? Não conforme. Você viu a atitude dela? Você viu que ela... Mas a pessoa é tão preciosa, tantas coisas nessa. Aí, julgamos, muitas vezes, nós não sabemos nem o que está acontecendo com a pessoa, e nós descemos a lenha na pessoa, falamos mal dos outros. Gente, se a gente tivesse tempo hoje para falar sobre isso, né? Então, não é só ser dura demais, não é muita coisa, aqui língua envolve muita coisa. Nós devemos refletir Cristo nas nossas palavras. Até tem uma irmã que chegou sobre mim uma vez e falou: nossa, irmã, uma vez você falou para nós sobre a gritaria, né? Irmã, depois daquilo eu nunca mais gritei. Lembra, irmã? Você me falou isso, né? Eu vou dizer, eu também, irmã. Mas eu tive uma luta comigo nisso, que vocês nem sabem, né? Mas ainda estou lutando, de vez em quando minha vontade é né? Mas o Senhor, né? Aquela coisa que dói o coração, graças a Deus, Deus tem transformado muito a minha vida. Não que eu não lute com a minha carne, irmãs, mas, né? Eu estou crucificada com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas palavras devem refletir Cristo. Né? E quando a minha língua coçar para falar dos outros, eu preciso... Gente, é uma coisa fácil, eu aprendi mesmo na prática da minha vida, é se a gente orar a respeito de alguma coisa e nos submeter ao Espírito Santo, ele acusa, aí depende de nós se vai obedecer ou não. Mas nós falamos, Senhor, toda vez que eu vou falar mal de alguém, que não é para a glória do Senhor, toda vez que eu for falar uma coisa
que não vai edificar, me dá aquela dor no coração. Eu faço isso, mas às vezes eu sou ainda desobediente, infelizmente. Mas Deus acusa, o Espírito que habita em nós nos acusa. Se nós quisermos ter uma palavra, uma boca santa, Deus nos dá. E nós devemos refletir sobre isso, tá? Então fica para mim e para cada um de nós. Mas minhas reações refletem a Cristo? Minha língua reflete a Cristo, minhas ações, minhas reações, aliás, reações, né? Sabe quando alguém pá, e você pá também? Não é? Ah, se alguém me dá uma palavra dura, ela suscita ira, sim. Mas quem está refletindo o caráter de Cristo vai ter temperança. E nós vamos engolir seco. Às vezes as lagriminhas vão até cair. Mas nós vamos ter uma reação contrária ao que se espera de nós. E o mais interessante é que a outra pessoa vai ficar envergonhada. Então, que Deus até toque no coração daquela pessoa, não é? Do que se a gente ficar lutando com ela e demonstrando que nós não tivemos culpa, que nós não tivemos intenção, que... Somente reagir como Jesus reagiria. Quando Jesus era... esse é um dos versículos que eu gostaria, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Jesus sendo Deus, não teve preocupação de ser igual a Deus, né? Antes, quando era maltratado, não maltratava, quando era injuriado, revidava, né? Antes ele se entregava ao justo juiz. É assim que eu e você devemos fazer, né? Quando a gente for injuriada, quando a gente for maltratada, quando a gente for desrespeitada, quando alguém falar mal de nós, em vez de revidar, vamos lá chorar para Deus? Vamos lá, igual Ana, pegar nosso coração e derramar diante de Deus. Falar, Senhor, o Senhor é justo juiz. Eu entrego ao Senhor, o Senhor sabe. Se nós tivermos alguma culpa, pede perdão até para a pessoa. Né? Nossa, me perdoa, eu errei mesmo com você. Me perdoa, eu vou procurar fazer melhor. Essa é a atitude que nós devemos ter. Mas se nós não temos culpa, irmãos, não precisa ficar se justificando, não. Vai até Deus, deixa Deus. Ele vai te colocar num lugar que você nem merece, porque Ele é bom e Ele é justo, né? Amar a Deus, então, é refletir seu caráter. Eu que falar de santidade. Quando você se olha no espelho, você vê santidade? É uma boa pergunta, não é? Quando eu olhar no espelho, eu vejo santidade? Ou eu vejo luxúria, vontade de mostrar o corpo, né? E chamar a atenção das mulheres. Ai, as mulheres são chatas. Perfeita, maravilhosa. Estou arrasando. Ai, os homens vão falar, nossa, irmãs, a mulher, se der lugar uma carne, ela pensa assim, viu? Porque nós somos filhas de Deus e nós somos isentas de ter desejos pecaminosos. E ser santa é ser do Senhor e só do seu marido. Um dia eu ouvi uma mensagem que o pastor estava falando também, né? Ele foi numa igreja e as mulheres estavam vestidas com roupas que a mulher dele não usa nem para dormir com ele. Isso é triste. Isso é muito triste. Graças a Deus eu acho que nós não temos esse problema aqui. Mas e lá fora, irmãs? E lá fora, no nosso dia a dia? Será que a roupa que eu visto é santa? Talvez você esteja... Né, aqui não tem tantas jovens, né? Mas tem. Então precisamos falar com as mais novas também. Né? Talvez a tua intenção é chamar a atenção de um. Mas você vai chamar a atenção de muitos. Casados, velhos, idosos já. Ai, que nojo. Nojento, não é? Nojento. Nosso corpo não foi feito para ser mostrado, não. O mundo fala o quê? Ai, coisa bonita tem que se mostrar. Ai, tem que mostrar. Não. Coisa bonita é para o Senhor. Coisa bonita é para o meu marido. Coisa bonita é para o seu futuro marido. Nada de ficar, né, para todo mundo, não. Então, santidade não só, né, na moral, no caso, na aparência, mas em tudo. Ser santo, menino é maravilhoso, né? Quero ser fiel ao Senhor,
guarda o teu coração, porque desse procede as veredas da vida. Então, tudo começa no nosso pensamento. Se o nosso pensamento for santo, que maravilha. Os olhos for santo, né? A palavra de Deus fala isso também, que a janela do nosso corpo é os olhos. Então, se o nosso olho for ruim, o corpo inteiro será terrível. Então, vamos prestar atenção no que nós estamos vendo. Gente, nós temos Netflix, nós temos Amazon, nós temos como é que chama aqueles outros lá? HBO, nós temos então tantos aplicativos lá no celular, né? A gente pode ir lá e ver série, ver filme. Mas, gente, será, né? Se eu tivesse um espelho ali e falar, Jesus está assistindo comigo, tá aqui, Jesus, porque Jesus está em nós, tá? Deus não está em nós, através do Espírito Santo? Deus está em nós. Ele está assistindo junto conosco. Ele está vendo. Então, os nossos olhos precisam ser santos. Então, toda a nossa vida precisa refletir o caráter de Deus. A terceira marca, ela tem sabedoria e temor do Senhor. Né? Provérbios 9:10, muito claro, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa mulher que ama a Deus, ela tem a marca da sabedoria e do temor. Ela pensa antes de agir, ela controla as suas palavras, ela busca conselho em Deus e não age por impulso. Ao passo que nós vamos conhecermos mais de Deus, nós vamos sabendo mais de Deus, automaticamente nos tornamos mais sábias. E junto vem o temor, que é o desejo de não desagradá-lo ou desonrá-lo com nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Um exemplo muito claro, né, na Bíblia é de José. Muito claro. Né? Ele era um jovem sábio e temente a Deus. Então não importava que ninguém estava vendo. Isso está relacionado a caráter também, né? Não importa. Deus estava vendo. E às vezes a gente pode ter assim um certo medo de pecado, porque assim, por exemplo, né, quando eu era moça, eu tinha um medo, né, de namorar errado, né, de fazer coisa errada, de ficar grávida e desagradar meu pai e minha mãe. Eu tinha um medo, gente do céu. Eu falava, meu Deus do céu, que desgosto que eu vou dar pra minha mãe. Sabe por quê? Porque eu já vi as minhas duas vó chorar tanto por causa das filhas dela que engravidou. Eu só vi a hora chorar uma vez, gente. Foi quando a tia Sônia engravidou. A minha avó estava deitada na cama e chorava tanto por desgosto. A avó tia não tremia tanto, né, sentada, quando uma delas engravidou. Aquilo me marcou e eu tinha medo, né? Foi bom? Foi bom o medo, né? Mas, com o passar do tempo, pela graça de Deus, o pecado, eu penso assim, Senhor, eu não quero pecar, não é só porque eu não quero escandalizar, também a gente deve pensar isso, mas porque o Senhor está vendo, porque o Senhor é o mais importante para mim. E tem pecado que ninguém vê, tem pecado que só meu coração sabe que é pecado. Esse pecado deve trazer vergonha para mim diante de Deus. Esse pecado deve me levar ao arrependimento. E é tão maravilhoso, porque o perdão está com Deus para que ele seja temido. Não é isso que a Bíblia diz? Então, irmãs, que gostoso quando o Senhor incomodar teu coração por um pecado que ninguém está vendo, mas que ele está. E que você humildemente vai até ele e fala, Deus, isso é feio. Isso é muito feio. E está deixando o Senhor muito aborrecido comigo. Eu não quero que o Senhor se aborreça comigo. Eu quero trazer glória do Senhor. Né? E Ele nos ajuda, irmãs. Que bom, né? Que é ter esse Deus. Então, eu vou correr aqui. Vou fazer mais coisa nesse ponto, mas vamos lá. E ela influencia a sua geração. Né? Que marca. Já pensou você influenciar pelo menos uma pessoa na vida? Eu acho que nós influenciamos muito mais. Pelo menos nosso marido, nossos filhos, né? De alguma forma a gente influencia. Mas pensou? E aí gente, não pensa assim igual hoje não, né? Aquelas blogueiras. Elas influenciam o mundo inteiro. Tem gente nos Estados Unidos,
Não estou falando disso não, gente. Não estou falando disso não. Estou falando de gente que conhece a tua vida. E por conhecer você... Posso fazer rapidinho? Sabe a irmã que está comentando agora? Esqueci o nome dela agora. Aquela que indicou a família dela na roça para a gente falar de Cristo. Eu acho que é o nome dela. Uma senhora que tá indo. Ana Maria, não? Não. Depois Dona eu Zenaide. Dona Zenaide. Ah, lá em Varginha. E sabe o testemunho que ela veio? De repente foi lá e a gente deu uma carona para ela, né? Aí ela falou assim, olha, você sabe por que eu estou agora na igreja de vocês? Você sabe o que me chamou a atenção, que me trouxe? Porque ela deu o testemunho de salvamento, é salvo. Ela falou, eu já sou salva, eu estava lá da igreja, mas eu vim para a igreja de vocês por uma coisa. Foi só por isso. Ela falou, porque vocês, as irmãs, vocês dão um testemunho de submissão para o marido de vocês. Você não tenta, foi o que o pastor falou lá, tomar o lugar deles. Vocês se submetem. E aí foi isso que me encantou e foi isso que me encantou. Eu achei maravilhoso. Sim. Então, assim, o nosso... É o que eu falo, gente, ou pro bem ou pro mal, nós estamos influenciando todos os dias. Mas se nós influenciar pro bem, que bênção, não é? Ser excelente lá em casa, deixar o nosso lar gostoso, um ambiente bom, limpinho, aconchegante. Aí quem tem menina, né, quem é mãe de menina, pode ter certeza, quando ela casar, ela vai querer continuar convivendo, né, com aquela harmonia no lar, aquela coisa boa, mesmo que pareça que ela é preguiçosa agora, né, porque tem uma fase da adolescência, né, misericórdia, quer saber muito de serviço, não. Mas depois elas viram uma boa dona de casa, né, eu acho que você tem que incentivar em casa, viu, né, tem que ensinar, a mãe tem que ensinar, a filha saber limpar a casa, lavar a louça, e fazer tudo, né, tem que ensinar, cozinhar bem, né. E mais uma mãe que faz isso com amor em casa, não é aquele peso, ai, não aguento mais fazer comida, não aguento mais, nossa, que não dou conta mais, ai, não aguento mais limpar a casa, ai, não aguento isso, só reclama da vida cotidiana do lar. O que você está ensinando para tua filha? Que é horrível ser casada, que é horrível ser dona de casa. E não é, gente, é prazeroso, é uma bênção. Então, tá vendo que assim, às vezes a gente pensa que a gente não influencia, a gente não faz de alguma forma. Então, um pouquinho, né? Nós já vamos falar que não pode demorar aqui. Eu sei que um sinal tem que ir. Mas a última marca que eu ia falar, eu queria falar mais sobre influenciar a geração, mas é que ela permanece firme nas lutas. Sabe aquela irmã fiel? Passa por luta, mas ela tá lá, servindo a Deus, honrando a Deus, né? Essa mulher reflete também o caráter de Deus. Então, que Deus abençoe as irmãs, que nós possamos sair daqui com esse desejo, né, de ser melhor para Deus, trazer glória